Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, sejam com as nossas famílias, sejam com a amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e com todas as outras igrejas genuinamente cristãs que anunciam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na aula de hoje, eu gostaria de te convidar a conhecermos um pouco, através de uma introdução do tema, sobre a justificação pela fé somente. Nós sabemos que a doutrina da justificação pela fé, ela é uma doutrina muito cara para nós protestantes reformados, e nós temos a necessidade de sempre voltarmos a ela para que conheçamos aí mais profundamente, para que a gente possa ter uma consistência ao levar esta doutrina adiante, ao debater certos pontos da fé, não numa discussão vã, mas sim para a edificação do corpo de Cristo. Bom, nós vamos trabalhar então sobre o tema justificação pela fé somente, e você vai ver aí no slide os autores desse livro em que nós estamos nos baseando, não é? John MacArthur Jr., R.C. Sproul, Joey Bick, John Gessner, John Armstrong. São esses os autores. Tem também o organizador que faltou incluir aqui, mas eu vou mostrar a imagem do livro também para os irmãos conhecerem. É um livro que eu recomendo, é um livro bem sintetizado, mas profundo sobre esta doutrina da justificação pela fé. Está aqui a capa do livro, se você tiver interesse em comprar, vale muito a pena, é da editora Cultura Cristã. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos nessa introdução é uma pergunta que está também no prefácio do livro: de que maneira posso ser colocado em posição correta com Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, até mesmo quando nós nos aproximamos na leitura da palavra e entendemos que nós somos pecadores. É claro que hoje em dia, nós que já fomos resgatados pelo Senhor Jesus, somos pecadores redimidos, já estamos perdoados. Porém, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente encontra um Deus santo, verdadeiro, poderoso, em contraste com um ser humano ímpio, com um ser humano falho, com um ser humano pecador. E esta pergunta vem à mente: de que maneira então eu posso ser colocado numa posição correta com Deus? De que maneira Deus pode olhar para mim e olhar para ti e encontrar ali alguém que pode ser aceito por ele? Bom, a resposta é a justificação. E mais especificamente é a justificação pela fé somente. E olha, irmãos, esse somente, tanto no título do livro quanto nos slides aqui que nós estamos abordando, ele é importantíssimo. Não à toa ele se repete várias vezes, porque existe um outro ramo do cristianismo que até começa a falar sobre a justificação da fé, até mesmo concorda neste ponto, mas isso está lá no início dos parágrafos, né, das decisões, dos dogmas, dos concílios. Porém, quando você continua a ler o contexto, você entende que existe um mais, e é claro que esse mais aí não é uma condicional, mas sim um aditivo, é um MAIS, né? Dizendo que além da justificação pela fé, é necessário também, e por aí vai. Mas a resposta correta e bíblica que nós vamos estudar aqui nos próximos domingos é que a justificação pela graça somente e é recebida pela fé somente, mediada a pecadores crentes por Cristo somente e tendo registro de autoridade na Escritura Sagrada somente. Então, é a graça somente, é a fé somente, é a mediação de Cristo somente e é a Escritura somente que nos dá a condição de entendermos esta justificação e de vivermos esta justificação e assim sermos encontrados numa posição correta diante do nosso Deus. Esse slide aí, né, tem os créditos aí embaixo, né, do site Voltemos ao Evangelho. Eu recomendo. Esses nossos amados irmãos, eles fazem um trabalho muito bom sobre as doutrinas da fé cristã. E você vê aí que eles se baseiam no texto lá de Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, para mostrar este infográfico, mostrando que Deus e a sua graça, né, ele é a fonte da nossa justificação. Está lá no versículo 24. Nós somos
justificados pela graça de Deus, seu favor imerecido para conosco. Bom, daí então vem a rendição, a redenção, melhor dizendo, através de Cristo e a sua cruz, que é a base da nossa justificação. Somos justificados através da cruz de Cristo, pela graça de Deus. Entre os versículos 24 e 25 de Romanos capítulo 3, nós podemos ver isto nesta carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. E também a consequência disso é que os meios da nossa justificação, eles vêm através da fé e não de obras. Somos justificados pela fé na cruz de Cristo, pela graça de Deus. Versículos 22, 25 e 26 de Romanos 3, que eu esqueci de te falar, mas são um dos textos básicos desta primeira aula de introdução ao tema justificação pela fé somente pela fé em Jesus. A justificação, então, é sermos declarados legalmente justos diante do nosso Deus. E esta redenção divina, ela tem ali uma linguagem de servidão, porque Jesus ele nos resgatou da escravidão do pecado e da morte, pagando o preço com o seu próprio sangue. Isso nos liberta, isto traz para nós a redenção, traz para nós a liberdade de uma pena e de uma punição que deveríamos cumprir. Porque todos nós já nascemos condenados e a palavra do Senhor nos mostra que toda a criação ela sofre por conta do pecado original, daquele pecado cometido pelos nossos pais, pelos pais da humanidade, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Para que este pecado fosse perdoado e a condenação deste pecado fosse apagada, Jesus Cristo ele se oferece como propiciação divina. E esta é uma linguagem que vem do templo, vem ali da liturgia do culto a Deus, já desde o Antigo Testamento, quando era necessário que fosse derramado o sangue de um animal puro, escolhido ali com cuidado, para que o pecado do povo fosse perdoado. Jesus é o sacrifício perfeito, que desvia a ira justa de Deus de nós e do nosso pecado. E esta ira, então, ela passa a ser direcionada para o Cordeiro de Deus, o próprio Senhor, Jesus Cristo, que sofre ali a ira de Deus, para que nós nos encontremos, então, justificados perante o Senhor. E há a demonstração divina, que é uma linguagem que vem aí do tribunal, que é a morte de Jesus, ela revela a justiça de Deus em relação ao pecado, é o que nós aprendemos lá no versículo 25 do capítulo número 3. Irmãos, por conta de uma necessidade do nosso vídeo não ser muito extenso, eu não farei a leitura aqui de todos os textos bíblicos, mas eu recomendo veementemente que você acompanhe na Palavra de Deus, afinal estamos em escola bíblica dominical, estas referências bíblicas que estão sendo faladas aqui, principalmente aquelas que não vão ser projetadas aqui nos slides, que os irmãos verão também. Então nós temos esta condição aqui da justificação pela fé e pela fé somente. A fé bíblica ela só pode existir na presença da verdade bíblica. É isso que nos diz a segunda carta de Timóteo, quando Paulo escreve a este jovem pastor, no capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É por isso que nós baseamos este estudo na palavra do Senhor e não poderia ser diferente. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, também dão prova disso, né, que a fé bíblica ela só pode existir na presença desta verdade bíblica. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Palavra do Senhor nosso Deus, palavra esta que Deus fez questão de abrir os olhos do reformador Martinho Lutero lá no século XVI, para que ele entendesse que não depende do esforço humano, nunca dependeu e nunca dependerá, tudo é graça de Deus.
e até mesmo a fé é um dom gratuito de Deus, para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo e assim sermos justificados pela fé somente. Temos a palavra do Senhor como o nosso caminho, a verdade, a vida, o próprio Senhor Jesus, aqui revelado a nós. Eu sei que você deve ter uma Bíblia aí em suas mãos ou muito perto de você. Eu te convido a olhar para esta palavra, para este livro sagrado e entender que não é um livro qualquer. Este livro transforma, este livro tem poder para nos salvar através da mediação do Senhor Jesus Cristo. Se o indivíduo é justificado por uma declaração de Deus, recebida pela fé somente, então o indivíduo é declarado justo em Cristo. No exato momento em que ele crê que a pessoa e a obra de Cristo, ou seja, a justiça dele, a vida perfeita de obediência do próprio Senhor, é creditada a seu favor. Então este indivíduo, que na verdade somos nós, cada um de nós temos a certeza disso, de que nós somos justificados por uma declaração divina, que é recebida somente pela fé, e assim somos declarados justos no exato momento em que cremos. A justificação não é um processo que vai durar a vida inteira, ou até como outras religiões pregam, que depois da vida ainda será necessário alguma coisa. Não, a justificação é imediata a partir do momento em que cremos em Cristo somente, porque foi a vida perfeita de Jesus, a vida de obediência suprema de Jesus, que fez com que a ira de Deus contra os nossos pecados fosse aplacada, fosse aniquilada pelo sangue do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, a saber, aqueles que creem no seu nome, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Bom, de maneira inversa, então, a gente pode saber que se a pessoa é justificada por um processo de santificação que nunca é completado durante a sua vida, ela então não terá base suficiente para ser aceita por Deus, de maneira alguma. Porque nós sabemos que é impossível ao ser humano viver esta vida sem pecar, sem errar, mesmo que ele se isole numa montanha, numa cabana, mesmo que ele busque abrigo num mosteiro, num castelo medieval deserto, numa ilha no meio do Pacífico ou do Atlântico, inabitada, ainda assim, o pecado ele tem uma natureza humana e nós só somos livres desta raiz pecaminosa e nos tornamos nova criatura através da mediação de Jesus, da fé que nós temos nele e da justificação. Assim podemos sim caminhar uma vida de santificação, mas confiando que os méritos são de Cristo e que ele já nos justificou perante o Pai. Então esta pessoa então que pensa ser justificada por um processo de santificação que nunca foi completado e nunca vai ser, ela nunca terá base para que Deus a aceite, para que Deus a chame de filho e de filha. Deus, em razão da sua perfeita santidade, exige obediência absoluta e perfeita. Porém, tal obediência ela só é encontrada na vida sem pecado do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele foi tentado em todas as coisas que nós seres humanos somos tentados. A diferença fundamental, principal e essencial para a nossa salvação é que Jesus não errou, Jesus não caiu, Jesus não pecou em nenhum aspecto da sua vida e desta maneira ele conseguiu agradar ao Pai, entregando a sua vida e derramando o seu sangue para a nossa justificação pela fé nele, o Senhor Jesus, e para a nossa salvação através desta mediação que é feita por ele. A santidade de Deus, ela impede que Deus possa violar um aspecto do seu caráter, como a justiça, por amor a outro aspecto, que é o próprio amor, que é um atributo de Deus, ou a sua misericórdia, que é a graça de Deus em ação, é o braço de Deus que vem ao ser humano perdido. Mas entendam, irmãos, a santidade de Deus, ela impede que Deus abra mão da justiça porque nos ama. Deus não abre mão da sua justiça. Deus odeia o pecado e odeia o pecador que não se arrepende.
É por isso que a pregação da palavra é tão importante. Nós cristãos não precisamos convencer ninguém, mas precisamos pregar a todos, a toda criatura, para que o Espírito Santo de Deus haja nos corações daqueles que receberem a palavra, e a nossa oração é esta. Um amor para com a verdade bíblica, um amor para com Deus, exige que nós rejeitemos por falso qualquer sistema que coloque confiança na eficácia sacramental das ordenanças. Existem vários sistemas religiosos que fazem com que as pessoas elas entendam que confiando, né, nos sacramentos de Deus, confiando nas ordenanças de Deus para a prática desses sacramentos, que para nós cristãos reformados é somente o batismo e a Santa Ceia. Mas há muitas religiões e outros ramos do cristianismo, que não é o reformado, que entendem que o sacramento é que salva. Sabe aquela história de que, olha, o neném nasceu e tem algumas complicações, ele está doente, melhor batizar logo. Vai que morre, não pode morrer pagão, sabe? Isso vem de um resquício do catolicismo romano, que acreditava que o batismo é que salvava. E nós entendemos pela palavra do Senhor que aqueles que são salvos em Cristo, mesmo que não haja tempo de se batizarem, serão salvos assim, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. E são justificados conforme nós temos sido, através da fé somente no Senhor. Bom, ainda sobre esse aspecto aí, não é que o amor para com a verdade bíblica e este amor para com Deus exige que nós rejeitemos por falso qualquer sistema que se coloque como confiança na eficácia sacramental das ordenanças, ou na realização de atos de penitência como necessários para satisfazer exigências, ou nos atos pessoais de obediência como sendo meritórios. Então a gente precisa rejeitar isso. A gente precisa entender que não há mérito nos atos nossos, quer sejam de penitência, quer sejam aí de obediência aos mandamentos sagrados, quer sejam de cumprimento dos sacramentos, que são a ceia do Senhor e o batismo. Estes atos pessoais, não é, que muitos entendem que conseguem um mérito através desta obediência, na verdade eles são difamatórios à obra completa da pessoa e à atividade de Cristo, se for pensado desta maneira. Porque a obra completa de Cristo, cuja perfeita justiça e morte propiciatória são a base única da posição acertada diante de Deus. Os irmãos se lembram da pergunta inicial daqui do nosso estudo, desta lição aqui, desta introdução sobre a justificação na fé? A pergunta é: de que maneira posso ser colocado em posição correta com Deus? De que maneira? Somente através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Esta é a única base, né, da posição acertada diante de Deus. A consequência de ser a favor de alguma coisa, e isto é prático para as nossas vidas, é a necessidade de estarmos contra aquilo que lhe for contrário. Então nós confiamos nesta palavra e no modo como Cristo atua em nós para nos justificar, e rejeitamos toda e qualquer outra forma para que alguém se declare santo, ou até mesmo para que alguém diga que nós estamos santificados ou justificados e assim aceitos por Deus. Nós rejeitamos isto porque não há base bíblica, doutrinária, para este tipo de interpretação. Então, a consequência de ser a favor de alguma coisa é a necessidade de estar contra aquilo que lhe for contrário. A nossa posição é a favor da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme está escrito lá em Judas, versículo número 3. Aquela fé revelada na Bíblia e descrita pela frase: justificação pela fé somente. A convicção dada por Deus de que a pessoa foi posta em dia com Deus é fruto da fé produzida por Deus, que encontra a sua fonte numa verdade bíblica. E é isso que nós temos descrito nos textos que nós lemos, principalmente na carta de Paulo aos Romanos. Em suma, irmãos, para concluirmos aqui esta primeira aula desta introdução,
sempre vale a pena abraçar a verdade, embora muitas vezes ela seja destruidora. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos avisou que a verdade chegaria até mesmo a colocar pessoas da mesma família uma contra a outra. Porém, é esta verdade que nos liberta, a verdade que vem do Senhor Jesus Cristo através da revelação da sua palavra, a verdade que ele é o caminho, a verdade mesmo e a vida. A verdade de que sem Jesus ninguém será justificado, sem confiarmos e crermos na obra que o Senhor fez por cada um de nós em obediência ao Pai. Que Deus te abençoe. Eu te convido a reler os textos de Romanos capítulo 3, capítulo 1, todos os outros aqui, de Judas também, para que possamos ter em mente e gravarmos e fixarmos muito bem o que o Senhor nos diz. Lembrando também lá do escrito de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3:16. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Na próxima semana, nós estaremos aqui abordando este tema sobre uma visão de um especialista que está registrada lá no capítulo 1 do livro que nós estamos estudando. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. E creia que é mediante a fé em Jesus, somente, que nós somos aceitos pelo nosso Deus.